Meu problema com os youtubers que cospem nos inscritos. Aqui que nosso Mano Teorizando vai falar sobre os youtubers que são vagabundos com seus inscritos. Eu achei que o que ele falou nesse vídeo foi muito bom. Isso não vai ser uma primeira vez vendo, mas o que ele falou foi tão bom que eu falei, eu preciso trazer pro canal porque é um tema muito relevante. Muito relevante. Tá? Os pontos que ele levanta são muito bons. Vou falar um pouco também sobre a minha experiência e tal. Então vamos nessa. Canal Terror do Usando, meu problema com os youtubers que cospem nos inscritos. Deixando o like aqui, já deixei. Se inscreve aqui, já sou inscrito. Tu também deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, que esse vai ser o meu canal de cortes a partir de agora. E se você quer ter mais disposição, energia, foco, concentração e melhora de imunidade no seu dia a dia, beba Overclock. Tô com o meu aqui já, ó. Tem um gorizão aqui de frutas, sabor frutas vermelhas. Interessados? Olha na descrição e vamos nessa. Antes de eu falar tudo e expor essa situação, chegar até o ponto realmente importante e preocupante dessa situação, eu queria dar um contexto pra vocês e fazer como um desabafo pra vocês entenderem onde eu quero chegar e por que que isso tá sendo tão problemático, por que que isso tá mexendo tanto comigo, por que que eu estou muito frustrado com a comunidade de youtubers que nós temos hoje em dia e por que que isso me deixa com raiva. Raiva mesmo. Eu fico muito irritado. Tudo piorou bastante quando eu comecei a reagir tretas aqui no Terror dos Ando, mas é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo e eu não consigo mais segurar isso dentro de mim. Algum tempo atrás, eu tinha um sonho de ser youtuber e eu tentei bastante isso, eu me esforcei bastante. Eu tinha outros objetivos, outras ideias como youtuber, tentei várias outras formas. Assim como muitas pessoas aqui no chat que estão me assistindo, eu Hum. tenho quase certeza, né, que muitas pessoas têm o mesmo sonho de ser youtuber e são pessoas que, assim como eu, tinham camisetas de youtubers, até pôster na parede de outros youtubers eu tinha. Tenho, na verdade, até hoje, né? E depois de muito esforço, hoje eu sou um desses youtubers. E eu sei que muita gente tem essa vontade de chegar até onde eu cheguei, de chegar até onde esses youtubers, dos quais eu tenho camisetas e posters, chegaram. Hoje eu converso com essas pessoas, hoje eu estou no meio delas, né? E eu já quero deixar um adendo aqui que se você tiver essa vontade, você tiver esse sonho, corre atrás, porque ele pode até ser difícil, mas não é impossível. E a caminhada é uma coisa que torna você uma pessoa com certeza diferente, tá? A gente aprende muito sobre isso. E não faz muito tempo, na verdade, eu me considero um youtuber, um influenciador. Eu nunca gostei muito dessa palavra, influenciador novo, mas quando eu entrei dentro da comunidade, comecei a conversar com as pessoas, eu comecei a perceber coisas que eu jamais pensei que fossem verdade. E eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, eu não sei se existe algum código de ética entre youtubers que não falam isso, mas hoje eu vou falar porque é algo que me incomoda bastante. Na verdade, quando eu tava começando o canal, há muito tempo atrás, com outra perspectiva, eu comemorava cada novo seguidor, cada nova visualização que entrava. Eu fazia um trabalho que, assim, me demorava muito tempo pra acontecer. Cara, e comigo é até hoje, tá ligado? No começo foi mais, porque obviamente no começo quando você tem 100 pessoas te seguindo, 150 pessoas te seguindo, pô, cada unidade de pessoa é um absurdo, tá ligado? E até hoje, assim, eu comemoro, obviamente, quando chega mais um inscrito. Mas assim, depois de um tempo, de tanto você repetir esse sentimento, meio que vai diminuindo, né? Mas óbvio que, obviamente, que eu não sou ingrato por todo mundo que se inscreve aqui. Mas no começo é realmente assim, cara, quando uma pessoa se inscreve, você fala, caralho, consegui convencer uma pessoa hoje. Uma unidade de pessoa. E eu recebia, sei lá, 70 visualizações. E é engraçado, porque na época eu comemorava isso, porque caramba, são 70 pessoas me assistindo aqui, olha que interessante, olha que incrível. E aos poucos, né, e esses números vão aumentando, às vezes diminuem, mas aumentam. Mas é engraçado que, num panorama geral, sempre é uma subida, sempre é uma reta. Você sempre tem pessoas a mais te assistindo, te acompanhando. Isso é um progresso natural de um criador de conteúdo, né? De qualquer forma, entre altos e baixos, quando o Terrorizando começou a fazer muito sucesso e se tornou um canal muito explosivo, chegando a 100 mil inscritos em um mês, depois 1 milhão de inscritos em um ano, e é onde a gente tá hoje, eu me vi dentro de uma comunidade, em um grupo de youtubers, e eu já quero deixar claro aqui que eu conheci muitas pessoas incríveis nesse meio, tá? Pessoas que me ajudaram, pessoas que me ensinaram muito, pessoas que são amigas, parceiras de verdade, e pessoas que, na verdade, elas pensam muito mais como eu penso. Eu não sei por que que elas não aparecem tanto. O que eu quero dizer é que o que eu vou falar aqui hoje sobre os youtubers que eu vou falar aqui hoje, eles não são a maioria.
eu acho, pelo menos, não ainda, mas podem se tornar a maioria. Quero dizer que tem sim pessoas muito boas dentro da comunidade de YouTubers e elas vão continuar existindo, mas também existem pessoas que elas têm um conceito duvidoso que deixa muito a desejar em vários aspectos muito importantes pra gente, tá? Então vamos lá. Quando a gente entra na comunidade do YouTube, a gente percebe uma coisa. O YouTube é um trabalho, o influenciador digital é um trabalho. E a moeda de troca. Sim, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não reconhecem por achar que. É que assim, visualmente falando, quando você pensa num influenciador, você pensa naquela pessoa que tá ligado? Tá todo tempo com o celular pra cima, assim, fazendo story e falando com um linguajar muito específico. Só que tem. Ou então, sei lá, falando assim, gente. Tipo, sei lá, pega tipo, sei lá, pega um post do overclock, pega um celular e fala, gente, tô com uma indicaçãozinha pra vocês, sabe? Um potezinho, um pozinho pra ajudar vocês a ter mais energia no seu dia, sabe? Tá usando um linguajar muito específico, assim. E quando você vê isso na prática, no seu dia a dia, você acha que é um pouco bobagem. Tá ligado? Porque superficialmente, quando você vê de fora, parece que é bobagem. Porque a pessoa tá pegando o celular e fazendo um story falando de um produtinho, tá ligado? Só que por trás disso tem muito processo. Por trás disso tem todo um negócio de você criar com conteúdo bom, tá ligado? Criar conteúdo bom é difícil. Você engajar a comunidade, engajar pessoas, né, pra te acompanhar e se interessarem por você. Você conseguir relevância pra ter marcas que te considerem. Todo negócio por trás, você saber o que fazer, e tem todo um processo também psicológico por trás. É um negócio complicado, cara. Complicado. É claro que eu estou falando de influenciadores que levam o seu trabalho a sério, né? Lembrando que tem influenciadores e influenciadores, né? Sempre tem ali um Little Tiger, né? Pra facilitar um pouco o processo, não precisar fazer tanta coisa assim. Mas para nós que levamos nosso trabalho a sério, é um pouco mais complicado, né? Eu já falei várias vezes que eu já recebi proposta do Little Tiger. Mandei. Tá, eu não respondi. Mas minha vontade é mandar a pessoa o cara é a merda. Troca, que as pessoas dizem, é o like, a inscrição, mas na verdade tudo parece girar em torno da visualização. É uma das coisas mais Sim. comentadas em todos os grupos. Sim, isso é a questão, por quê? A questão da visualização. Por quê? O que paga mesmo é a visualização. Assim, pelo que eu já estudei, aparentemente tem uma separação entre que eu falo assim, de mecânicas do YouTube, né? De quem assiste. No caso, do ponto de vista de você que está assistindo. Tem dois tipos de mecânica. Tem as mecânicas de engajamento e as mecânicas que de fato fazem o YouTuber ganhar dinheiro. Por exemplo, o like, o comentário não necessariamente vão dar dinheiro. São mecânicas de engajamento. Essas mecânicas de engajamento convertem em visualização, porque quando você engaja um vídeo, ele chega em mais pessoas, porque o YouTube vê que está gerando movimento, né? E o movimento vira visualização, porque o YouTube vê que tem movimento, ele quer movimento. Porque o movimento é o que dá dinheiro para a plataforma, para a empresa que é o YouTube. Que é bom lembrar que nós, YouTubers, nós somos funcionários, tá? Não vai achar que você, porque você é empresário do seu canal, que você é empresário ponto canal. Não, você é funcionário de uma outra empresa. Tá? Você é um empresário que é funcionário também. Uma coisa meio engraçada de você pensar. Mas assim, como você está gerando movimento, você está gerando mais view porque as pessoas estão vendo que tem movimento e estão vindo assistir. E quando as pessoas te assistem, elas veem AD, fazem superchat, fazem membros e tal, que são coisas que dão dinheiro pro YouTube, lembra? Que tem a questão de, quando tu me dá tal valor, o YouTube fica com, sei lá, 30%, 50%, tá ligado? Esse porcentagem que é o que o YouTube ganha mesmo, que a plataforma ganha. Então, assim, a visualização é a que paga mesmo, né? Fora, e isso eu tô falando dentro do YouTube, tem a questão de a propaganda, de parceria e tal, mas não é disso que eu tô falando, eu tô falando de dentro do YouTube, de dentro da plataforma. Essa que eu chego, tem as mecânicas de engajamento e as mecânicas que dão dinheiro pro YouTuber mesmo.
grupos de YouTube, é a visualização, né? A gente troca experiências sobre minhas visualizações estão caindo, minhas visualizações estão subindo, o que que eu faço para subir, qual é a estratégia. Tudo gira bastante em torno da visualização, afinal essa é a forma que a gente Uhum. monetiza. O YouTube Sim. monetiza através disso, né? E obviamente, como Terrorizando, eu cheguei a alcançar patamares absurdos, né? Teve época que a gente batia 1 milhão de visualizações em todos os vídeos. Chegamos a pegar top 1 Brasil, Ou é meta, hein? Caralho, quer pegar 1 milhão de views em todos os vídeos é meta, viu? Caralho. né? Em alta. Foram momentos incríveis que eu tive com Terrorizando, né? Com visualizações absurdas. Nesse meio eu tinha entendido por que as visualizações eram tão importantes assim. E eu percebi uma coisa também lá dentro que me preocupou bastante, que por conta disso, da visualização ser tão importante para as pessoas, para os YouTubers, isso acabava gerando em muitas pessoas, em muitos colegas e amigos meus, um grande problema psicológico, porque a visualização não é necessariamente algo que a gente tem controle. Isso depende de muita coisa, da época da pessoa que está assistindo, como por exemplo, você está em época de prova, ou do trabalho, ou se ela tem tempo para assistir, ou se ela está afim de assistir aquilo, ou até mesmo da recomendação do YouTube. Eu quero dizer que, pelo melhor que você faça o seu trabalho, isso não garante que você vai ter as tais visualizações. Sim, cara, as visualizações ela tem uma infinidade de variáveis. Como eu falou, tem a questão da vivência da pessoa que vai assistir. Tem a questão de como você faz o teu SEO. Então, se você posiciona o seu vídeo bem dentro do tema. Tem a questão do tema em si, se ele é interessante, da maneira como você embala o vídeo, então a thumbnail, edição e tal. Tem uma infinidade de variáveis que influenciam como o seu vídeo vai receber mais view, menos view. Certo? Então é uma coisa que você não tem tanto controle assim, e isso acaba mexendo com a sua mente. Você fica louco pensando nessas coisas. E eu percebi que em certo momento eu comecei a ficar assim, porque houve uma queda natural no canal, afinal eu tava naqueles 1 milhão e pouco de visualizações, e a coisa foi descendo, né? Até chegar um patamar do que a gente tem hoje, uma média de, sei lá, 60, 70, 80 mil visualizações, às vezes bate 100, eu não sei exatamente quanto. E, pô, Bruno, como assim você não sabe? De fato, eu parei de me preocupar muito com visualizações. Isso aconteceu em um dia, quando eu percebi que isso estava mexendo muito comigo. Como eu estava muito dentro da entranha da comunidade dos YouTubers que falavam muito sobre visualizações, vendo amigos passando mal por conta disso, tendo problemas psicológicos, tendo que ir a psiquiatras para lidar com esse problema de ansiedade, porque não sabia como lidar com a visualização, eu acabei entrando nesse meio e acabei, cara, tava começando a ficar doente desse jeito. E aí um dia, eu não lembro qual é o vídeo. Cara, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, que tá dentro da questão do que eu falei sobre a galera não entender como funciona muito bem o emprego de influenciador, né? É o quanto que cobra mentalmente pra você conseguir viver disso, tá ligado? Que quando você mexe com plataforma, né, conteúdo e tal, você mexe com uma máquina, obviamente, que é a máquina do YouTube, mas você também mexe com pessoas. Então, assim, você entra num assunto que tá em hype, aí tipo, você começa a ganhar muita visualização, aí você cria um hype interno, tá? Tipo, caraca, eu tô conseguindo, eu vou investir nisso aqui. Aí o hype passa, acaba o interesse no assunto, e você entra em crise, porque você fala assim, cara, a pessoa não quer mais saber disso, como é que eu vou conseguir me sustentar agora, tá ligado? E é por isso que YouTubers, né, tem que sempre ficar mudando. Não necessariamente mudando de nicho, mas mudando o seu formato para poder atrair mais pessoas, entendeu? Um exemplo disso, foi um dos mais comentados alguns meses atrás, foi o Felipe Neto. E durante a pandemia, ele não podia juntar os funcionários dele na casa dele, né? Pra fazer as gravações. Então o que ele fez? Ele mudou de formato, ele começou a fazer gameplay, né? No caso especificamente de Minecraft, mas eu acho que ele fez outros jogos também, se não me engano. Até hoje ele faz jogos, né? Ele adicionou jogos ao seu repertório. E deu certo, né? Não só porque ele é o Felipe Neto, então meio que tudo que ele fizesse dava bom, mas porque ele deu um jeito de se adaptar, né? De ver que as pessoas estavam, por estarem presas em casa, estavam consumindo de forma diferente. Não só YouTube, mas cinema e notícias e tudo. Tudo estava sendo consumido de forma diferente. Então ele falou, preciso me adaptar e fazer de outra maneira. Aí eu falei que começou a fazer gameplay e deu certo. Porque o vídeo não era importante, mas eu lembro que foi um vídeo que me marcou
muito pelo número, né? Que foi uma visualização extremamente baixa com relação ao que tinha na época. E assim, eu lembro que tava com mais ou menos 5.300 visualizações no primeiro dia. E eu tava chateado com isso. Eu realmente tava chateado, tava preocupado, tava angustiado, achando que as pessoas não gostavam mais do meu trabalho, ou onde que eu tinha errado, o que que eu tinha que fazer. Comecei a ficar muito preocupado e assim, choroso por dentro, desanimado, quase depressivo. Isso tudo em um dia por conta de um vídeo que deu essa baixa de visualização. Obviamente eu vi que eu estava descendo muito, mas esse foi muito mais abaixo. E aí, cara, a Leda, minha esposa, minha pessoa favorita no mundo, chegou até mim e reparou. Ela viu que eu tava mal, viu que eu tava chateado, e ela falou: "O que que aconteceu? Que você tá mal hoje? Você não me engana, por que que você tá mal, né?" E eu contei pra ela, eu falei: "Poxa, esse vídeo aqui, ele tá indo muito mal, eu tô preocupado, tô chateado. Olha só deu 5.300 visualizações." Eu lembro que ela colocou a mão no meu ombro e ela fez só uma pergunta que me mudou pra sempre. Mudou pra sempre a forma como eu pensei, como eu penso sobre isso. Ela falou: Essa pergunta que ela vai fazer é um bagulho que foi um dos principais pilares que eu vi quando eu estava estudando sobre o YouTube, que todos os canais que falam sobre como crescer bem no YouTube falam isso primeiramente. Escuta bem o que ela vai perguntar. Isso é muito, muito, muito importante para quem quer ser influenciador, para YouTube, para Instagram, para o que seja. assim, são 5.000 visualizações ou 5.000 pessoas? É isso que a gente como YouTuber tem que saber. Nós estamos atraindo 5.000 visualizações ou são 5.000 pessoas que pararam a sua vida para assistir, seja um TikTok, seja um vídeo longo, ou que seja. Eu assumo que eu também já passei por isso aí que ele falou, só que numa escala de números bem menor, né? Vou até mostrar aqui rapidinho. Tirar um segundo e botar pra vocês. Vocês estão vendo aí na gravação, né? Tá. Cadê conteúdo? Vídeos. Antes de eu parar de fazer vídeos, eu tava com um hype até legal de vídeo, ó, 200 views, 300 views, 1.600 views, inclusive esse vídeo aqui, eu amo esse vídeo aqui do Golast. Pra mim é um dos meus vídeos favoritos que eu mesmo fiz. 500 views, 800 views, pá. Aí eu fiz o vídeo do Yarnaby, que eu assumo que teve a questão dele ser atrasado, teve, mas também ele teve uma queda de views, já fiquei meio pá. O próximo que for da Overclock, que for o desafio, que mesmo sabendo que não ia dar muito bom, porque não tem a ver com o meu canal necessariamente, também deu um pouco ruim, deu só 39 views. E o último, 78. Eu fiquei meio pá com isso, eu confesso. Né? Isso acontece com todos os criadores, então, tá? Se você tá me assistindo também e você tá passando por isso, sabe que isso é normal, tá? Você ficar tipo, porra, eu tô fazendo vídeo, mas teve uma queda, isso é normal, tá? Isso é normal, acontece. Como eu falei, é questão de você se adaptar, tá ligado? Você aprender o que tá errado, estudar o que tá errado e melhorar. E como é que eu fiz? Como é que foi o meu caso para eu melhorar, para mim mesmo? Eu vi que, por mais que eu goste do processo de fazer vídeos, eu gosto muito mais de fazer live. Eu gosto de lapidar um vídeo, tá ligado? Pesquisar um tema com calma para encontrar o melhor tema, escrever um bom roteiro, palavra por palavra, falar, fazer o tema. Eu gosto do processo de lapidar o vídeo, mas eu gosto muito mais de fazer live, porque eu gosto da conexão ao vivo, tá ligado? Esse que eu gosto. Eu me adaptei, eu falei, caraca, porque eu gosto de fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui e é isso aí, vamos nessa, tá ligado? Continuando. E isso foi uma coisa que me pegou muito, cara. Me pegou muito, porque dali eu percebi que quando eu comecei o canal, que eu comemorava cada pessoa que chegava ao canal, que engrossava aquela fileira de pessoas que estava acompanhando, que estava conhecendo o canal, aquela comemoração, ela começou a se tornar um tormento pra mim, porque as pessoas deixaram de ser pessoas e começaram a ser números. E vocês não são números. Cada um de vocês que está me assistindo agora, cada um tem uma história, tem um sonho, sangra, chora, ri, assim como todos nós. É isso, cara. Isso é extremamente importante. A gente tem que buscar visualização, número, tem que, porque querendo ou não, o número é o que paga nossas contas, que bota a comida na nossa mesa. Mas a gente não pode nunca, nunca esquecer que
Atrás de cada unidade de visualização tem um ser humano que tá ali. É por isso que eu sempre falo, cara, não adianta, eu já falei no outro, acho que foi no outro react, e vou falar aqui de novo, cara, não adianta você ter visualização se você não tem é, o amor por aquilo ali, tá ligado? Você não tem as pessoas, a humanidade envolvida no processo. De você engajar pessoas, tá ligado? Sabe uma coisa que eu acho muito foda? É quando eu abro o Discord, eu vejo vocês conversando entre si, tá ligado? Não necessariamente sobre o canal, não necessariamente sobre Pop Playtime, qualquer coisa. Vocês que criam um assunto ali e vocês se conversam. Eu acho muito foda, porque eu vejo que vocês estão ali, tá ligado? Estão existindo ali. Eu não sei explicar esse sentimento. Tipo, vocês estão ali entre vocês mesmos, tá ligado? Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês estão aqui no meu servidor. Vocês estão falando, tá, sobre as coisas de vocês, comentando sobre o que vocês gostam, sobre jogos que vocês gostam, mandando arte, mandando não só fanart, mas arte no geral, comentando, ó, Moro, eu quero fazer um canal também, eu quero fazer um canal de tal coisa. Eu tô editando, olha como é que eu tô editando, cara. Manda o print da timeline. Eu acho isso muito foda. Tá ligado? Eu acho isso muito foda quando vocês estão ali existindo ali, tá ligado? Vocês estão demonstrando paixão por aquilo ali. Que eu tô vendo que essa paixão é correspondida, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Muito foda. Vocês não são números. E eu percebi, caramba, tem 5.000 pessoas nesse momento que deixaram de fazer tudo o que elas poderiam estar fazendo. Correr atrás dos sonhos, dos objetivos dela, assistir outros criadores, assistir qualquer outra coisa para estar aqui acompanhando o meu trabalho. E se inspirando no que eu tô fazendo. Então eu tenho que ser o melhor por essas pessoas que estão gastando tempo de dia, de vida delas para estar me acompanhando. E eu notei a responsabilidade que eu tinha naquele momento de fazer o melhor que eu podia por cada uma dessas pessoas que estava usando o tempo para me assistir. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu mereço, muito mais atenção do que eu mereço. Eu tenho reservas e fundo suficiente para ajudar meus familiares, meus amigos, meus pais, meus sogros, dar uma vida legal para minha esposa. E tudo isso graças a vocês, não a números. A vocês, que se dedicam a esse canal tanto quanto eu, para criar uma comunidade que é nossa. É por esse motivo que eu sempre procuro responder todas as pessoas que passam no meu Discord, no meu Instagram, que falam comigo e foi mal, tô me emocionando um pouco. Porque se eu tô aqui hoje em frente a essa câmera falando com vocês, meus amigos, meus inscritos, a comunidade que esse canal tem, que com a ajuda de vocês cresceu, é porque vocês me colocaram aqui. Pessoas me colocaram aqui. E existe várias pessoas, a gente viu nesse chat hoje, que esperam começar a live, que esperam começar o vídeo. Eu faço parte da vida dessas pessoas e não tem honra maior pra mim do que fazer parte da vida dessas pessoas que me colocaram ali. E eu não mereço tanto. Mas vocês merecem, e é por isso que eu me dedico a cada momento para tentar fazer o meu melhor por vocês. Sabe, os influenciadores talvez não tenham noção do que eles representam para as pessoas hoje em dia, mas eu percebi isso. Eu percebi que respondendo a mensagem de uma pessoa que me manda uma teoria, sei lá, de 3 linhas no Instagram, e eu respondo: oi, tudo bem? Adorei a sua teoria, muito legal, parabéns. Eu vou mudar o dia daquela criança, daquela pessoa. Eu vou virar o assunto para aquela pessoa durante toda a semana, para os pais, ela vai falar com os pais sobre isso no jantar, vai deixar ela felicíssima com somente algumas palavras, alguns segundos da minha vida podem mudar o dia, a semana, o mês e talvez até a vida dessa pessoa. Talvez ela se inspire na. Cara, isso pra mim, eu faço das palavras deles as minhas palavras, cara, porque assim, às vezes eu recebo uma notificação de um comentário, de uma mensagem no Instagram e tal, e eu confesso que às vezes eu esqueço de responder, ou eu, sei lá, vou lá e dou um like e eu falo que eu vou responder depois e eu esqueço. Às vezes é porque eu tô ocupado, às vezes é porque o TDAH bate e eu só esqueço que já aconteceu mesmo. Mas, cara, eu valorizo demais cada mensagenzinha que vocês mandam, cara. Pra mim é um evento. Cada bom dia que vocês mandam no Discord, pra mim é um evento, cara. Que foi, eu pensei, caraca, a pessoa foi lá no Discord e mandou um bom dia pra mim, tá ligado? Pra mim e pro pessoal. Que vocês não têm obrigação de estar aqui, tá ligado? Vocês estão aqui porque vocês gostam de mim.
Vocês estão aqui. Você pode até ter vindo aqui, porque no começo eu falava sobre Pop Playtime, fazia vídeo e tal. Mas vocês continuaram aqui por causa de mim, sabe? Vocês continuaram aqui. Vocês podem ou não ter chegado pelo começo do canal, no nicho que eu tava falando, mas vocês continuam aqui por causa de mim. Isso pra mim é a coisa mais importante. Por isso que eu dou o meu máximo em tudo que eu faço nesse canal. É por isso que pra mim, como eu falei no meu vídeo sobre IA, os meus vídeos são obras, as minhas artes para postagem são obras, porque eu sei que eu tô postando pra vocês verem. Se fosse pra eu fazer uma coisa porca, eu não faço. Porque primeiro, é pra vocês, segundo, é por conta da minha imagem também, né, que eu gosto de fazer coisas boas. Mas também é porque eu sei que as pessoas que vão assistir vão ver, vão gostar, tá ligado? É complicado transmitir esse sentimento em palavras. Mas é isso, cara. Por mais que a gente tenha relativamente pouca coisa hoje, depois de um ano e tanto de canal, cara, essa foi uma aventura, cara, que a gente tá vivendo, que a gente viveu, que a gente tá vivendo, né? E que a gente vai viver junto. Por mais que não tenha dinheiro envolvido, grandes marcas no meio, cara, a gente teve um ano aqui vivendo, cara, vivendo experiência. Esse canal viu eu em momento ruim, esse canal viu eu em momento bom, viu eu em hype, viu eu em queda, tá ligado? E vocês estavam lá igual. Vocês me esperam quando eu tô em prova, vocês, tá ligado? Quando eu não posso fazer coisa, vocês entendem e eu agradeço. Cara, essa é uma experiência, cara, estar com vocês. Você tá chorando? Não tô chorando, mas eu tô emocionado, cara. Tô emocionado. É por isso que eu achei que seria muito importante trazer esse vídeo do Teorizando pra cá, porque ele fala sobre a parte humana de ser criador de conteúdo, cara. A parte interna, a parte da experiência de você ser um criador e você mexer com pessoas. É isso que é o foda de ser criador de conteúdo, porque você mexe com pessoas. Isso que é o mais complicado. Aquele momento e falei, era isso que eu precisava, era essa injeção de ânimo que eu precisava para continuar desenhando, continuar animando, continuar o meu jogo, continuar a minha teoria, continuar buscando ser um youtuber como esse cara conseguiu. Eu não mereço essa. Isso é uma coisa que eu tenho reconhecido também na minha comunidade. Na minha comunidade tem artistas, tem futuros youtubers, tem futuros VTubers, tem todo tipo de gente na minha comunidade. Tem CLT, tem criança. Na minha comunidade tem uma vastidão de variedade de pessoas e todos vocês são incríveis, sabe? Todos vocês são maravilhosos, cara. Se eu tô aqui é porque é por causa da força que vocês estão me dando e eu queria poder retribuir essa força que eu tenho com vocês, tá? Porque eu sei que todo mundo aí também tem um sonho de conquistar alguma coisa. E se eu tô conquistando com a ajuda de vocês, eu também quero ajudar vocês a conquistar o sonho de vocês. Beleza? Mesmo que eu tenha só que fazendo um entretenimento aqui, já é alguma coisa, entendeu? Eu tô, sabe, causando um pouquinho de riso, falando uma bobagem aqui pra você dar uma risada depois de um dia difícil, sabe? Pra fazer alguma coisa pra poder retribuir essa força que vocês me dão. Que, como eu falei, vocês não têm obrigação de estar aqui. Vocês poderiam estar assistindo qualquer outra pessoa, mas vocês estão aqui porque vocês gostam de mim. Vocês gostam da minha maneira, de como eu falo, de como eu faço, entendeu? Do meu toque, de como eu faço as coisas. E eu queria muito retribuir isso. Essa atenção, mas eu sei a responsabilidade que eu tenho. E pra mim não custa nada, é uma honra, uma magia responder cada uma dessas pessoas, não são números. Outro dia uma pessoa veio me mandar mensagem dizendo assim: "Ah, eu sei que você é muito ocupado, mas eu gostaria muito que você visse essa mensagem, adoro muito seu canal". E obviamente eu respondi essa pessoa pela gentileza dele e eu queria deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não sou uma pessoa ocupada. Eu não sei os meus outros colegas, os amigos youtubers que eu tenho, mas eu não tenho um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que me pressiona, não. Você quer saber quem é ocupado? A moça que trabalha aqui em casa, me ajudando a limpar aqui porque eu não consigo sozinho, porque eu não tenho habilidade. Essa sim é uma pessoa ocupada. Essa sim é uma pessoa digna dessa atenção. Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer também, agora voltando de novo para dentro de nós criadores de conteúdo, né? A gente tem que reconhecer que nosso trabalho é digno. É digno. Nosso trabalho tem que ser reconhecido, tem que ser reconhecido, mas tem que ter também a consciência de classe, tá ligado? Que tem até um corte do. Eu não sei qual foi o podcast que o Lucas Inutilismo foi. Que ele falou um bagulho que eu não esqueço. Nunca vou esquecer o que ele falou.
Você deve ter visto isso também o Nutilismo falou isso, que ele falou assim, cara, o YouTube paga bem? O cara perguntou pra ele, né? O cara perguntou pro Lucas, o YouTube paga bem? Aí o Lucas falou, porra, é claro que o YouTube paga bem, cara. Eu tô. O maluco tá entregando lanche, tá arriscando a vida pra ganhar R$ 5 por entrega. E eu tô em casa fazendo vídeo e ganhando em dólar. Claro que o YouTube paga bem, velho. Então tem que a gente tem que ter a consciência de classe de entender. Nosso trabalho é digno? É. Mas nosso trabalho é muito, muito menos árduo do que qualquer outro trabalho que for braçal, por exemplo, que ele deu o exemplo da funcionária doméstica. É muito menos árduo. É digno? É reconhecível? É, mas é muito mais fácil do que a maioria dos outros trabalhos. Não querendo diminuir nosso trabalho como criador de conteúdo, mas a gente tem que reconhecer a nossa posição, entendeu? Porque tem muito, muito influenciador que acha que porque ele tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, ele se acha grande merda. Inclusive, ontem à noite eu tava vendo um vídeo de um gringo, né? Eu sigo o canal do Arthur, não sei se você conhece ele, que ele fez um vídeo. Vou ver se eu acho aqui rapidão, no meu histórico. Peraí. Ah, peraí. Deixa eu ver. Abre aqui. Arthur, esse aqui? Nem lembro como é que escreve o nome dele. Deixa eu ver meu histórico aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Eu tava vendo um monte de música do Michael Kister ontem à noite. Cadê, cadê? Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Arthur. Esse vídeo aqui, ó. Cadê? Esse TikTok mimado achou que não podia ser preso. Qual que é o resumo desse vídeo aqui inteiro dele? É um cara que ele tipo, achou que por ter milhões de seguidores no TikTok, Instagram e tal, ele era intocável, tá ligado? Você achava muito foda porque ele tinha milhões de seguidores. O que aconteceu? Fez uma merda muito grande. Acho que se não me engano, ele atropelou uma pessoa, uma coisa assim, e foi preso. E qual que era o grande argumento dele pra ele não ser preso? Você sabe quem eu sou? Eu tenho não sei quantos milhões de seguidores no TikTok. Se fudeu. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente tem que reconhecer a nossa posição, tá ligado? Nós temos um trabalho sério, temos um trabalho sério. Mas ele é muito menos, tá ligado? Muito mais fácil do que outros tipos de trabalho. Deixa eu ver se tem coisa aqui pra ver. Continuando. Peraí que alguém mandou uma notificação aqui no Discord. Ah, é a Carolita. Dizendo que vai começar o subatom dela agora. Continuando. Atenção, ela deveria ser considerada uma heroína. Ela chega às 8 horas da manhã aqui e vai embora às 19. E eu sempre falo, Luz, você não quer ir mais cedo? Não, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de estar aqui. E ela tá sempre sorrindo, sempre se divertindo com as pequenas coisas, batalhando todo dia, chegando em casa, depois de pegar vários ônibus pra. Peraí que o camarada fez um comentário muito interessante aqui. Agora eu quero saber por que que eu me matando pra estar em uma... Por que que eu me matando pra estar em uma mulher faz um vídeo dançando e pega 1 milhão de seguidores? Deixa eu tentar reescrever a pergunta dele de uma forma mais coerente. Eu quero saber por que que eu me mato de editar um vídeo pra ganhar provavelmente pouca visualização, enquanto uma mulher dançando pega 1 milhão de seguidores. Porque muito provavelmente essa mulher dançando, ela tem mais conhecimento técnico do que você, supostamente, né? Ela pode conhecer mais sobre como a plataforma funciona do que você, por exemplo. Ela dançando, ela pode estar pegando uma música que tá no hype, que já vai jogar ela no meio de um bolo de uma teia de conteúdo, né, que vai jogar ela pra pessoas que vão consumir conteúdo parecido com o dela. Ela pode estar usando todo um SEO específico para aquele tipo de conteúdo, né? Hashtags específicas, um título específico, um tipo de roupa específica, porque as plataformas elas escaneiam, né? Frame por frame do seu vídeo para entender o que acontece no teu vídeo, se tem algum risco, alguma coisa, para poder saber se tem que derrubar, alguma coisa assim. Assim, tem infinitas variáveis do porquê uma dancinha pode pegar muito mais view do que um vídeo bem trabalhado, tá ligado? Outra coisa, o quê?
Ele vai demorar um pouco pra responder, então eu vou continuar aqui. Comer alguma coisa, dormir, no dia seguinte tem mais. Quer saber quem realmente é o culpado? Os bombeiros que salvam vidas no meio da madrugada, professores que se dedicam preparando aula para as pessoas aprenderem mais, terem gosto pelo conhecimento. Isso são pessoas ocupadas. Pessoas que realmente estão 8, 9, 10 horas por dia debaixo do sol quente, se A coisa mais 18 tá fantástico comparando com pessoas. Primeiro que você não tem que se comparar com pessoas que fazem conteúdo mais 18 porque são nichos completamente diferentes. Segundo, como é que eu posso dizer isso numa frase muito direta? Sexo vende. E vende muito. Então, coisa que vende, amiga, é conteúdo adulto, tá ligado? Vende, vende muito. Principalmente se você for uma mulher bem dentro do padrão estético e midiático. Isso vende muito. Se você soubesse vender, vende muito. Não se vender no sentido de se vender, tá ligado? Não se vender no sentido de você saber fazer bem um marketing próprio. Continuando. movimentando, pegando trem, pegando ônibus. Isso sim é uma pessoa ocupada. Uma pessoa que fui colocado aqui nesse patamar onde eu estou hoje por pessoas como vocês, ser ocupado a ponto de não poder responder vocês, os responsáveis por eu estar aqui, eu não sou culpado. E eu posso estar falando besteira aqui, me desculpe os meus colegas, meus amigos, se eu estiver falando besteira, porque cada um tem sua vida pessoal, mas eu não acredito que nenhum youtuber seja ocupado a esse ponto. De responder, de dar atenção para aqueles que te colocaram aqui. E bom, você deve estar se perguntando por que eu falei isso tudo, né? Bom, porque agora é a parte que dói, que me deixa com raiva. Agora é a parte hardcore. Agora que ele vai despejar todo o ódio dele. Então se prepare que ele vai. Agora que vai entrar na parte realmente pesada. Que me deixa muito bravo. Depois de ter percebido, notado que não são números, que são pessoas, eu fico vendo o que outras pessoas estão fazendo para alcançar o que elas ainda acham que são números. Ah, as minhas visualizações estão baixas. Ah, minha visualização ficou mais baixa. O que eu faço para aumentar minha visualização? O que eu tenho que fazer para crescer o número de views aqui dentro da plataforma? E a gente fica se perguntando isso o tempo todo, tá? Como youtuber, é o nosso trabalho fazer isso. Mas eu nunca pensei que a gente chegaria a um ponto em que estivesse se normalizando enganar os inscritos por views. Eu nunca pensei que eu veria uma coisa desse tipo, de pessoas criando tretas fakes, falsas, para enganar as pessoas para conseguir views. E a gente viu isso aí, não somente com tretas acontecendo e pessoas fingindo que estão tretando por conta de views, mas eu vi gente fingindo doença, fingindo estar no hospital, criando um bocado de mentiras sem. Eu acho que eu. Quando ele falou doença, eu lembrei de um nome muito específico que eu não vou falar aqui. Mas eu acho que eu sei de quem que ele tá falando. Quando ele falou doença, eu acho que eu sei de que ele tá falando. Não vou falar não vou falar quem é, mas eu acho que eu sei. Sensacionalista somente para ter visualizações. Ah, Bruno, mas é isso que as pessoas querem ver, né? É isso que dá visualização. As pessoas elas querem ver a treta. Pode até ser que sim, as pessoas realmente veem a treta. E ela tá sempre aí. A gente tem esse canal aqui justamente pra gente ver essas tretas que acontecem e tenta tirar alguma coisa boa disso, aprender com os erros dos outros para que a gente não erre com outras pessoas no futuro. É uma coisa que a gente vê assim, que dá curiosidade, que a gente quer ver, mas a gente não precisa forçar nem inventar tretas pra isso. Treta não é uma coisa boa, é uma coisa que acontece, a gente tenta tirar. Irmão, se tem uma coisa que eu não faço questão nenhuma, é de tretar com alguém, velho. Não faço questão nenhuma, velho. Eu fujo de treta. Não só, como eu falei, pela minha imagem, né? Não quero ser visto como alguém que treta com os outros. Mas também porque eu só não acho necessário brigar, tá ligado? Tipo assim, é porque eu não vejo muito motivo pra brigar, tá ligado? Tipo assim, ah, eu não gosto daquela pessoa ali. Só não acompanha, não assiste, tá ligado? A mulher do avião e o menino. Ah, esse aí eu acho que não tem nada a ver com o que ele tá falando. Esse aí foi uma questão de uma pessoa que é uma arrombada na vida e só isso, tá ligado? Questão da criança no avião e o assento e tal. Se é só uma mãe narcisista por aí que achava que porque ela tinha filho, ela era dona do mundo inteiro. Nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Nossa, eu me perdi completamente do que eu tava falando. Continuando.
tirar o melhor daquilo. Pelo menos eu sou assim, eu acredito que todos vocês são desse jeito. Agora, inventar uma treta, mentir para as pessoas que estão te acompanhando desde muito tempo, que realmente se importam com você por conta de views, porque você quer número, isso para mim é um mau caratismo de nível mais baixo possível. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas olha só, os meus outros vídeos, eles tinham 4.000 visualizações, aí eu lancei uma treta fake aqui, bateu 70.000 visualizações. Sabe o que é foda sobre esse tipo de conteúdo que, lancei uma treta e aumentou? Porque é um formato de conteúdo que ele não se sustenta, tá ligado? É um formato de conteúdo que ele não permanece, porque a treta, ela tem o ápice, aí ela cai, tá ligado? Ela tem o ponto que ela fica mais quente, aí ela cai. Tipo, esse ponto mais alto, ele pode durar um tempo? Sim, ele pode durar um tempo. A briga tá ali na porrada ali durante o tempo. Mas algum momento ela vai esfriar, tá ligado? Algum momento vai acabar a briga. Ou as pessoas vão perder interesse pela briga. E é aí que o conteúdo não se sustenta, tá ligado? Porque não tem como você ficar brigando com uma pessoa pra sempre, tá ligado? E também não tem como você, tipo, toda semana tá numa briga diferente. Porque das duas, uma. Ou as pessoas vão ver que você é uma pessoa que vive de briga, tá ligado? Você é uma pessoa que o seu conteúdo é brigar com os outros, então ninguém vai querer falar com você, porque ninguém quer consumir um cara que só quer brigar com os outros, e ninguém quer ser visto como o cara que é amigo do cara que só briga com os outros, tá ligado? Ninguém quer chegar perto de uma pessoa dessa. Ou as pessoas vão pensar, mano, o cara só vive de briga, tá ligado? Não vou consumir ele, porque ele é superficial, tá ligado? Não tem profundidade. Não é uma pessoa que constrói alguma coisa. É uma pessoa que tá só brigando. Consegue hype pela briga. Tá ligado? Não, isso não se sustenta. Tem um cara que sabe chamar. Tem um cara que sabe chamar atenção. Como assim? Parabéns. Parabéns. Além de ter enganado 70.000 pessoas com uma treta fake, você decepcionou aquelas 4.000 pessoas que não estavam ali pela treta. Aquelas 4.000 pessoas estavam ali por você e você enganou todas elas. E sabe do que mais? O que os influenciadores eles não percebem e falta uma empatia, falta ser humano nesse momento, é perceber que essas 4.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 500 pessoas que sejam, estão ali por você porque você representa alguma coisa muito importante na vida delas. Você pode não acreditar nisso, mas Nesse exato momento, nessa gravação, tem supostamente 6 pessoas me assistindo agora. E essas 6 pessoas estão aqui por mim, sabe? Elas estão aqui porque, como o Teorizano falou, eu represento algo pra vocês. Eu posso representar uma coisa diferente na cabeça de cada um, mas eu represento algo pra vocês de importante, seja algum sentimento importante, ou seja por um puro entretenimento, sabe? Eu represento algo pra vocês e é por isso que eu também levo a sério com o que eu tô falando. Eu não preciso brigar com ninguém, porque eu não vejo necessidade. Eu não preciso mentir, porque eu também não vejo necessidade, tá ligado? E é isso. a internet ela se tornou um ponto de encontro de pessoas que têm problemas sociais graves, timidez, dificuldade na simbiose social nesse mundo caótico que nós temos ali fora. Tem Vai pessoas que têm entender? Manda lá, dificuldade manda de lá. falar com o atendente do McDonald's. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer amizade na vida real. As pessoas estão cada vez mais frias no nosso mundo. Infelizmente, mas felizmente nós temos a internet que possibilitou a essas pessoas um refúgio. Isso é uma verdade muito forte. Isso é uma verdade muito forte, que criar conteúdo é bom em vários aspectos, não só para você ser criador de conteúdo, mas em vários aspectos. Porque, como ele falou, auxilia na timidez. Então, o cara que ele pega uma câmera, ele aponta para si mesmo, ele fala algo, e ele cria esse costume de falar algo para pessoas, ele já começa a superar esse processo de timidez, tá ligado? Ele começa a fazer esse processo até um tanto até que terapêutico, né? Aí, além desses processos psicológicos, tem a questão do currículo, né? Que, por exemplo, né? Eu posso não conseguir não viver disso aqui tão cedo, mas eu tenho um currículo interessante, porque eu sei, graças a esse canal, eu aprendi a editar vídeo, o básico, mas sei. Eu aprendi a mexer com Photoshop.
Eu aprendi o básico de escrever roteiro, né? Escrever coisa, usar redes sociais. Eu aprendi a falar com pessoas minimamente, né? Então, assim, além de todo um currículo que você pode desenvolver criando conteúdo, você tem a questão do processo terapêutico que é criar conteúdo. Você vencer a timidez, aprender a falar, melhorar talvez uma dicção, você, sabe, aprender a lidar com hate, que isso também é importante, você aprender a filtrar aquilo que te agrega e o que não te agrega, jogar fora, entendeu? Você aprende, por exemplo, a filtrar quem realmente se importa com você e quem tá ali só pra te cobrar, entendeu? Porque na internet tem muito isso, a pessoa que fala assim, que disfarça um comentário de imposição com um comentário, uma ideia construtiva. Só que aí quando você vai ver, é uma coisa que vai fazer mal pra você. Uma coisa que eu nunca esqueci de um canal que hoje eu não assisto mais, que é o Ricardo Salvatore. Eu parei de assistir ele por conta de processos da vida mesmo. Que ele falou uma coisa seguinte, que a galera comentava pra ele, por exemplo, que o Ricardo Salvatore ele fazia react, né? O conteúdo dele era só react. Aí a galera falava, uma dica, para de pausar. Aí um determinado vídeo ele falou, mano, eu não vou parar de pausar meus vídeos, pausar pra falar, porque o meu conteúdo é assim, eu gosto de pausar e falar com calma, sabe? O jeito dele é pausar e falar. Então, a pessoa ela faz esse comentário meio impositório disfarçado de um construtivo. Então, a gente que quer conteúdo, a gente, no processo, a gente meio que consequentemente acaba aprendendo isso também, né? Filtrar quem se importa e quem só quer impor o que ela gosta acima dos outros. Peraí que o camarada mandou os coisas aqui no Discord. Agora, chefe, agora eu moro com você. Na conta do mais 18. Não é, mas parece um pouco, né, brother? Por essa thumbnail aí. A thumbnail, mas tudo bem. Isso é um. Provavelmente deve ser alguma história de algum anime, né? Aquele vídeo de história de anime. Depois eu dou uma olhada. Continuando. Para que elas conversassem com outras, se abrissem com outras pessoas, possibilitasse que elas fossem mais elas mesmas, mais do que elas gostariam de ser. Você já teve uma sensação de, nossa, olha esse cara, eu queria ser muito desinibido assim como ele, queria ser carismático assim como ele, queria ser extrovertido assim como ele. A internet, ela te possibilita uma chance de ser isso, fora todas aquelas dificuldades de timidez, de conversar com os outros, de simbiose social. Existem pessoas que têm essas dificuldades na vida, e a internet foi o lugar onde essas pessoas encontraram uma chance de tentar de novo. E por algum motivo, principalmente depois da pandemia, essas pessoas começaram a se conectar com YouTubers, com streamers, se conectar mesmo, pensar, esse cara pensa como eu, esse cara me faz companhia, eu espero um vídeo desse cara para almoçar, porque é o melhor momento do meu dia, é o momento que eu desligo a minha mente, é o momento que eu consigo entender o que a pessoa tá falando como se ela me entendesse. As pessoas esperam um momento de ver você, de falar com você numa live, de saber um pouco mais sobre a sua vida no Instagram, curiosidade de saber como é sua casa, como sua rotina, você indo ao cinema, elas se conectam com você, elas te consideram o melhor amigo delas, uma pessoa da família, uma pessoa querida. E sabe o que acontece quando a gente vê alguma pessoa na nossa família? Só cuidado com as relações parasociais, viu, guys? Que isso aí já vai para um extremo que é perigoso. Um amigo sofrendo, a gente sofre junto. A gente fica ansioso, a gente fica angustiado. E ao invés do papo ser, nossa, aquele youtuber me respondeu, mãe, pai, olha só que legal. Ele me respondeu, ele disse que meu desenho é legal. O papo vira, putz, o Terrorizando tá tretando lá, eu vi que ele chorou em live, eu vi que ele chorou no vídeo, eu fiquei muito chateado, ele é uma pessoa que não merece isso e tudo mais. Alguns dias depois, essa mesma pessoa, que me acompanha pelo que eu sou, desde muito tempo, não a pessoa que veio pela treta, a pessoa que me acompanha, descobre que é mentira, que eu menti pra ela por conta de views. Porque eu queria um pouco mais de notoriedade. Sendo que eu já cheguei onde eu cheguei por conta dessas pessoas e, meu Deus do céu, por que eu quero mais? Que ganância é essa? De mais views, de mais dinheiro? Eu já tenho tanto. E tudo graças a vocês, as pessoas. Tudo bem que a gente sempre tem que alcançar mais objetivos, porque isso, movimento é vida. Mas a que custo? Enganar as pessoas. Enganar as pessoas que te colocaram lá, as pessoas que te acompanham durante tanto tempo para você ter mais views, de pessoas que não estão vindo por você, estão
estão vindo pela treta e logo, logo vão te abandonar, porque elas não te conhecem. Elas vieram por conta do assunto, da treta. Agora, enquanto isso aqui... Pô, vocês lembram que eu falei? É um conteúdo que não se sustenta, que não cria conexão com as pessoas. As pessoas querem saber o que aconteceu. Aconteceu isso. Tchau. Tá ligado? Isso me lembra, por exemplo, o começo da treta do Haluca, que canais que falavam sobre qualquer outra coisa, de repente começaram a falar sobre o Haluca. Tá ligado? Aí depois que acabou a treta, os canais todos morreram, porque, tipo, o conteúdo antes não era tão chamativo. Aí criou-se um conteúdo chamativo, que era o conteúdo da treta, aí acabou a treta, o canal tentou voltar para o conteúdo de antes, não se sustentou. Tá ligado? Aquelas pessoas que estavam com você durante todo esse tempo, você enganou cada uma delas, você frustrou cada uma delas. Elas achavam que podiam confiar em você, que você era diferente, que vocês tinham uma conexão diferente. Por mais que você não conhecesse a pessoa, ela achava que te conhecia mais do que tudo. E você mostra esse lado. Pra quê? Que responsabilidade é essa? E aí você destrói o sonho de uma pessoa, destrói a noção de herói que essa pessoa tinha em você, toda a influência que você podia ter sobre ela ser um bom desenhista no futuro, um bom jogador de futebol, um bom animador, um bom youtuber. E aí sabe o que acontece? Na verdade, você está influenciando outros youtubers a mentirem também e continuarem mentindo. A gente teve, Aham. alguns anos atrás, um grande combate a fake news. E isso não é fake news? Ah, mas era brincadeira. Pô, era brincadeira pra você, mas você não sabe como aquelas pessoas que te acompanham todo dia se sentem, se sentiram. É porque não é com ela, né? Não são com eles. O Pix tá caindo no final do mês, né? O dinheiro tá caindo no final do mês, então a galera meio que não se importa muito. Mas como eu falei no começo, nós criadores que fazemos conteúdo sério, que levamos nosso trabalho a sério, a gente não faz isso, não. Não precisamos fazer isso. Olha só, você tem uma irmã pequena, mais nova que você, vai. E aí você mente pra ela, por uma coisa besta. E você vê que ela tá sofrendo com isso, que ela tá ansiosa com a sua situação. Ela vê você chorando e fica preocupada com você. Fica chateada, sem saber o que fazer, meio desesperado, querendo ajudar você de alguma forma. Você vai continuar sustentando essa mentira? Os inscritos são a mesma coisa. São a nossa família que se juntou. Vocês são todos meus filhotes, vocês são minha família. Entendeu? E quem não deixar o like aqui agora vai dar um tapão na bunda. Dá uma chinelada na bunda de todo mundo que não deixar o like agora. A nossa causa, aquilo que nós somos de verdade para chegar até algum lugar juntos. E você mente para essas pessoas, tudo por conta de views. Isso é um absurdo. O que está acontecendo com a comunidade YouTube que não é grata pelo que tem, nem pelas pessoas que te colocaram lá dentro? E tem que inventar mentira atrás de mentira atrás de mentira, porque views são muito mais importantes do que qualquer outra coisa que você vai conquistar fazendo um trabalho honesto. Você mentiria na fila de um banco? Você mentiria para os seus pais? Por que você vai mentir na internet para as pessoas que te colocaram aqui? Porque elas não têm rosto? Porque você não vê o rosto delas, então elas não têm valor? Nós somos pessoas, Foi nós o que eu somos falei antes, fãs, né? nós somos pessoas que queremos chegar até algum lugar onde você já está hoje. Às vezes eu brinco que a vida do influenciador é viver a vida que a maioria das pessoas gostaria de ter. E é uma bênção tão grande você poder fazer isso. Por que você não vai se importar com as pessoas que se importam com você, sabe? Hoje mesmo eu recebi mensagens agora nesse chat que eu destaquei, falando: Bruno, eu te amo. Bruno, eu cheguei cedo pra live, tô ansioso, fiquei esperando essa live o tempo todo. Olha só a carga que a gente pode fazer pelo bem dessas pessoas. Pô, muito obrigado por ter esperado. A sua presença aqui é importante, sim. Fica sim. Sabe uma outra coisa que eu acho muito foda? Sabe uma outra coisa que eu acho muito foda? É quando. É que isso tem algum tempo que não acontece, né? O que eu acho muito foda é quando eu abro live. É tipo assim, aqui não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Tipo assim, quando você programa uma live no OBS e você abre a live, você deixa o OBS pronto pra você fazer a live que você programou. Quando você abre aquela live, o chat ele ativa, né? Ele fica visível. Quando você não tá em live, o chat não fica visível. Quando você liga a live, liga tipo, diga assim, você fala pro OBS, ó, eu vou fazer essa live aqui, você clica lá pra preparar pra live. O chat fica visível. Eu acho muito foda quando eu abro a live, tipo assim, uns 15 minutos antes e tem gente lá falando, bora, cadê? Vai começar quando, hein? Tô esperando, simbora, cadê?
Cadê? Foi embora? O Moro não vem mais não? Acabou, cancelou a live de hoje? Cadê? Eu acho isso muito foda, porque eu vejo, pô, a pessoa mobilizou o dia dela pra esperar a minha live, cara. Eu acho isso muito, muito foda. Vou deixar de lurk, entregar um bagulho. Vai lá, valeu. Sim, você é importante sim. Você não é um número, você não é qualquer um. Não é assim que funciona a vida. E eu fico muito, mas muito frustrado que o YouTube esteja se tornando um antro de vilões e não de heróis, como era antes, de pessoas que influenciavam, que faziam parte da vida das pessoas, mas agora é tudo pelas views, porque as pessoas não conseguem ser gratas pelo que elas têm. E eu não tô falando de dinheiro, tô falando da oportunidade. Que oportunidade, em que outro momento eu teria uma oportunidade de influenciar milhões de pessoas? São 1,36 milhões de pessoas que o Terrorizando tem hoje em dia, sabe? Eu tenho certeza que se eu criasse uma treta fake, eu e o Core, nossa, o Core e o Terrorizando brigaram, ia dar visualização pra caramba. Ia arrebentar Ia, pior com que ia. o algoritmo do YouTube, pelo menos no nosso nicho, né? Porque a gente fala sobre as mesmas coisas e tudo mais. Só que eu e o Corey somos muito amigos, graças a Deus, e a gente sempre se apoiou muito. Ele, inclusive, foi um cara que me ensinou demais, um cara que me ajuda em tudo que eu preciso, que tá sempre lá pra mim. E eu prefiro que cheguem inscritos, visualizações de pessoas que queiram ver eu e o Corey rindo e jogando algum jogo, debatendo teorias, nos divertindo fazendo vídeos, fazendo algo realmente produtivo para incentivar as pessoas, mesmo que sejam menos inscritos. Pessoas que cheguem para ver a gente se divertindo do que a gente tretando são essas pessoas que eu prefiro que estejam comigo, não aquelas para ver treta, porque a treta acaba. Agora, E eu faço das palavras do Terrorizando as minhas, cara. É muito melhor você construir uma coisa tijolinho por tijolinho, inscrito por inscrito, assim, comentáriozinho por comentário, like por like, um pouquinho, sabe? Mas uma coisa saudável e bem estruturada do que você jogar uma bomba, aí você junta aquele montão de gente ali, aí depois que acaba, dispersa, e aí? Pra que serviu tudo isso? Não serviu pra nada. Foi um esquenta que deu ali um pouco rapidinho e acabou. Sabe, como eu falei, é uma coisa que não se sustenta. Acontece, acontece, mas você não pode depender disso porque não se sustenta. a gente tá aqui e vai continuar aqui por nós. Então eu não entendo como que as pessoas conseguem mentir para as pessoas que colocam elas no alto, tão grande assim. Como que você mente para as pessoas que fazem isso por você? Só porque você não vê o rosto delas, significa que elas não existem? Eu existo sim, como criador e como fã. Eu me preocupo sim se uma pessoa que eu gosto, um influenciador que eu curto, chora ao vivo ou em vídeo. Eu me preocupo. E quando eu descubro que é um choro fake, que é falso, eu fico frustrado, eu fico chateado. E isso é uma coisa que não deveria ser feita. A gente deve vestir essa camisa da responsabilidade, já que a gente está aqui. Ah, porque não é minha responsabilidade, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que fazer. Não. Você não tem que fazer nada. Mas as suas ações, o que você faz, é o que vai definir o seu caráter. E as pessoas que vão estar te acompanhando, as pessoas que estão do seu lado. A vida tem as cores que a gente pinta. E a gente vai decidir como que vai. É a maneira como você lida com as coisas que demonstra a sua responsabilidade, tá ligado? É a maneira como você lida. Por exemplo, eu poderia, né, por exemplo, quando eu vou fazer, quando eu vou entrar em período de prova, que eu vou ficar papo de 15 dias sem fazer nada no canal. Eu poderia só mandar uma mensagem lá, ó. Vou ficar sem fazer live por uns dias aí. Poderia, né? Mas eu sei que, pô, a galera que assiste aqui se importa. A galera que assiste aqui vai perguntar se por que não tá tendo. Tal. O que eu faço? Eu vou lá, ou eu faço uma artezinha bonitinha pra explicar, ou eu vou lá e escrevo um texto bonitinho, posto em todos os lugares. É a maneira como você lida que demonstra a sua responsabilidade, tá ligado? Por exemplo, na primeira vez que eu comprei um pote da Overclock, eu fui, né, mostrei que eu sempre faço aqui, aí acabou o pote, né, e eu fiquei um tempinho sem poder comprar, porque não tinha dinheiro, e depois eu comprei. Quando acabou, uma pessoa próxima de mim, que eu não vou falar quem é, falou assim, pô, qual que é a cor do pó? Aí eu falei, a cor é meio rosado. Aí a pessoa me perguntou, não é amarelo? Não. Ah, porque tu poderia, por exemplo, trocar, colocar
suco em pó, não pode falar que é o produto. Eu falei, não faço, não vou fazer. Prefiro ficar sem e só comentar do que fazer isso. Porque dentro de mim, eu ia sentir que eu tava mentindo pra vocês, tá ligado? Falo, não vou fazer, porque eu não tô fazendo de verdade. Eu falei, prefiro não fazer. Prefiro só abrir aqui o site e falar do que fazer isso. Porque eu não ia ficar bem, tá ligado? Eu nem ia ficar feliz fazendo isso. Vai ser o quadro da nossa vida. E quem vão ser os pintores que vão estar junto com a gente e as pessoas que vão apreciar a nossa caminhada. E isso diz muito sobre nós. Diz muito sobre nós. Eu acredito que a gente não tá aqui nessa vida à toa. Eu acho que a gente tá aqui para fazer a diferença no mundo e tornar ele um lugar melhor. E se tiver uma pessoa que eu consiga fazer ela acreditar que ela tem talento, que ela deve perseguir o sonho, seja como ilustrador, desenhista, animador, como comunicador, como dublador, seja como for, eu vou fazer. Eu não sou o culpado para isso. Eu nunca vou estar ocupado para vocês. Vocês são as pessoas que me colocaram aqui. E eu agradeço do fundo do meu coração a todos e a cada um em particular por essa chance que vocês me deram. E eu gostaria que os outros influenciadores percebessem que nós não somos números, nós somos pessoas. A gente existe e a gente também sonha. E o vídeo acaba aqui. Cara, é isso, cara. Todo mundo que me acompanha, como eu falei, tem potencial. Tem muitos potenciais na minha comunidade. Tem artistas, tem youtubers, tem pessoas que não vão trabalhar com internet, vão trabalhar com coisa fora, mas vão estar aqui também, tá ligado? Vão ter suas próprios sonhos. E falei, cara, eu queria encontrar uma maneira de agradecer e devolver essa força que vocês me dão, tá ligado? Que, de novo, pela milionésima vez, vocês não têm obrigação de estar aqui. Vocês não têm uma assinatura pra estar aqui sempre. Vocês estão aqui porque vocês gostam de mim, pela minha maneira. Então, queria devolver isso de alguma forma. E é isso.